Meu nome é Arthur Figueiredo Lopes, eu sou do segundo ano D e vou apresentar dois países aqui, sendo eles o Camarões e a Ruanda. A República do Camarões, ou Camarões, é um país localizado na África Central, onde sua capital é Yaoundé. Ele está banhado pelo Oceano Atlântico, sendo o único país africano a ser colonizado por quatro grandes potências europeias, sendo elas Portugal, Alemanha, Reino Unido e França. A sua língua oficial é inglesa e francesa, no caso francês. Porém, foi registrado no país outras 250 línguas faladas. A religião predominante, no caso a oficial, é o cristianismo. Entretanto, há prática de outras religiões tradicionais também no país. O nome Camarões é devido à chegada de uma pessoa chamada Fernando do Pó, no portuário do rio Yaouri, onde ele observou grande população de crustáceos. Esses crustáceos eram camarões. Assim, ele apelidou o rio, o chamando de Rio dos Camarões. O relevo do Camarões é formado pelas planícies costeiras ao sul e planaltos dessecados e montanhas do interior. A vegetação de Camarões é alterada conforme o padrão de distribuição de umidade, sendo na região central e sul a predominação de florestas. Essas que podem ser desde formações semideciduais e florestas sempre verdes. E ao norte é identificado vegetação típica das savanas. A economia de Camarões ele é considerado um país subdesenvolvido, onde a maior parte da sua população é identificado abaixo da linha da pobreza. Entretanto, ele ocupa o 15º lugar do ranking das economias do país africano. A sua economia é baseada principalmente no setor terciário, correspondendo a 60%. 70% da sua mão de obra ela é focada na plantação de alimentos como mandioca, cana-de-açúcar, tomate, cacau e dendê. Agora eu vou falar alguns dados sobre Camarões, sendo eles o clima, principalmente ele é tropical e semiárido. A sua extensão territorial é de 475.650 km². O tipo de governo adotado é a República Presidencialista, a população sendo 27 aproximadamente, no caso, sendo aproximadamente 27.224.000 habitantes. A sua densidade demográfica é de 58 habitantes por quilômetro quadrado, sendo seu índice de desenvolvimento humano 0,576, no caso 576. A sua moeda principal é o franco. O seu PIB é de 44,21 bilhões de dólares, no caso. E o PIB per capita é de 1.580 dólares. A sua taxa de natalidade é de 8 pessoas nascidas por 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade é de 35 fatalidades por 1.000 habitantes. Eu vou falar agora sobre a Ruanda. A Ruanda é um pequeno país africano localizado mais especificamente na África Central, onde ele possui um território montanhoso. Ela faz divisa com Burundi, República Democrática do Congo, Uganda e Tanzânia. Ruanda foi colonizada pela Bélgica, onde Ruanda tem um conflito étnico de longa data entre os Hutus, que correspondem a 90% da população, e os Tutsis, correspondendo a 9% da população. Durante a colonização da Bélgica, foi dado aos Tutsis, pelo poder colonial, o poder de governar, onde a maioria Hutus
onde a maioria, que eram os Hutus, no caso, eles foram excluídos do poder socioeconômico. E em 1959, os Hutus, insatisfeitos com a situação, eles começaram várias rebeliões e reconquistaram o poder em 1961. A partir disso, os Tutsis começaram a ser caçados, e em 1994 ocorreu um massacre em Ruanda, onde 1 milhão de ruandeses foram mortos e 90% dessas pessoas eram Tutsis. O relevo de Ruanda ele é consideravelmente pobre, onde em sua grande maioria são montanhas, e as poucas partes que há planícies, o povo fala que estão entre paredes invisíveis. A vegetação original de Ruanda restante é muito escassa, que na sua maioria são florestas que se assemelham às savanas. E existem áreas que também têm a presença maciça de orquídeas, bambus e begônias. Sobre a hidrografia de Ruanda, perdão. Sobre a hidrografia de Ruanda. Em Ruanda há o famoso Lago Kivu, onde esse se localiza a oeste do país. O Lago Kivu, em Ruanda, ele possui como uma função também que ele é uma fronteira natural entre Ruanda e Zaire. Sobre a economia de Ruanda. Ruanda é um país consideravelmente pobre, onde 90% da sua mão de obra trabalha na área da agricultura, mais especificamente a agricultura de subsistência. Agora eu vou falar sobre alguns dados de Ruanda. Bom, a começar que a capital de Ruanda é Kigali, o clima é tropical de altitude, o governo república com forma mista de governo, os idiomas principais são francês e inglês, igual a Camarões, as religiões que permanecem são mais o cristianismo. A população é em torno de 9.997.614 habitantes. A sua densidade demográfica é de 380 habitantes por quilômetro quadrado. O índice de desenvolvimento humano é muito baixo, sendo 0,385. E a moeda é o franco ruandês. A taxa de natalidade do país é de 30 nascidos por 1.000 habitantes e a taxa de mortalidade é de 6 mortes por 1.000 habitantes.